Boa tarde, alunos do primeiro EJA. Estamos aqui para dar continuidade à nossa teleaula sobre, na parte de sociologia, sobre socialização, sobre os processos de socialização. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da sociabilidade. Sociabilidade como uma habilidade inerente do ser humano. O ser humano ele já nasce com essa habilidade de se sociabilizar. E qualquer pessoa que tenha algum problema com essa qualidade humana, ela vai ter sérios problemas durante toda a sua vida, conforme nós vamos até abranger alguns casos hoje relacionados com problemas relacionados com isolamento. Na verdade, a socialização é um processo, né? Então, enquanto a sociabilidade trata-se de uma habilidade, de uma capacidade do ser humano, o ser humano ele vive em sociedade, o ser humano ele busca relações sociais, ele vive em conjunto e ele, para se fazer como indivíduo, para se realizar, as próprias realizações dele dependem dessa habilidade que ele tem de se socializar. Com o surgimento da cidade, né, conforme nós vamos abranger aqui, com as aglomerações, aumenta ainda mais a capacidade e os processos de socialização. Na aula passada, nós vimos que os processos de socialização, eles envolvem o treinamento do indivíduo se habilitar a entender as regras do meio que ele está. Então é muito importante que o indivíduo, nesse processo de socialização, que ele venha a compreender as regras que existem para se viver naquela sociedade. E nós vemos que a socialização, elas podem ser primárias e secundárias, né? As relações de socialização, elas dependem do nosso contato social, né? Contatos sociais, né? Então, os nossos contatos sociais, eles realmente é a forma que o indivíduo ele tem para ele começar a aprender a viver em sociedade, né? É através dos contatos sociais que o homem ele vai se humanizando, ele vai se tornando mais humano, tá? E os contatos sociais, eles vão impactar a personalidade também, né? Os contatos sociais, eles podem ser então primários, né, que vai ser quando o indivíduo ele vai ter a primeira forma de socialização dele, que é na família, e deve ser na família, né? Então, na família, o local onde o indivíduo ele tem que ter regras claras. E a gente vê hoje um problema que a sociologia ela vai ver problemas que vão acarretar. Ele começa a ter problema na associação primária, e a associação primária ela vai ser deficiente e vai criar problemas depois nas demais associações, né? Se a socialização primária, os contatos sociais primários não der conta de sociabilizar aquele indivíduo, o que vai acontecer? Aquele indivíduo ele vai ser colocado na sociedade já como um problema na sociedade, né? E é sério, né? Porque nós vemos hoje que as famílias, né? Porque não precisa dizer, porque a primeira associação do indivíduo é a família, né? Então, se na família não existem regras de convivência, se as regras são rejeitadas já no berço familiar, como você acredita que esse indivíduo, que ele não tem conceituação de autoridade, ele não entende, ele não aprendeu na associação primária o que é autoridade, se na associação primária ele não sabe o que são regras, até os limites que tem que ser impostos, né? E aí vai criar um indivíduo que ele já tem problema na associação primária. Ele já tem rejeição. E aí o que vai acontecer? Com certeza, né? Nas próximas, esse indivíduo ele vai ter problema na escola, porque ele vai ter problema de se associar, ele não vai entender as regras do grupo, ele não vai entender a autoridade dos professores, dos diretores, né? E a gente vê na escola, por exemplo, indivíduos que chegam na escola já com problema de rejeição de autoridade. É notório hoje dos lares. Muitas vezes esses lares, eu pude dar aula em algumas comunidades, né, na capital, como em São Paulo,
e ter contato com alguns alunos que eles tinham uma rejeição à figura masculina por causa do pai. Então, o professor, até que também nós temos parte dessa associação primária, né? Porque na verdade a escola hoje, ela faz parte de uma associação primária, né? Porque nós estamos ali para ajudar aquele indivíduo não só a aprender a língua materna, né? A desenvolver a linguagem que faz parte desse processo de socialização, mas o professor também está lá para ensinar coisas relacionadas com a convivência em grupo, com o caráter. E aí quando esse aluno ele chega com um problema de associação por causa do seu primeiro contato social, que foi o primário, lá na casa dele, aí quando esse aluno ele chega na escola já com aquela rejeição, por exemplo, a figura paterna, né? Muitas vezes esses lares aonde esse papel não foi bem feito, né? Aonde, por exemplo, um lar onde tem, por exemplo, o pai que é alcoólatra, o pai que está envolvido com criminalidade, o pai que usa de violência doméstica com a mãe, com certeza vai usar com os filhos também, né? Então, nós vemos que o papel muitas vezes do professor quando chega nessa escola e ele vai receber esse aluno, no caso, uma experiência maior minha, tanto alunos lá do sexto ano, né, sexta série, né, no comecinho dos primeiros anos do ensino fundamental, quando recebemos esse aluno, então o professor ele muitas vezes tem que ter um papel, inclusive de ensinar afetividade, né? Então, se esse indivíduo ele já teve deficiência lá na associação primária, né, teve afetividade nenhuma, ele tem uma rejeição, por exemplo, à figura paterna, que seria no caso a autoridade, e se ele não conseguir corrigir essa deficiência e entender que aquela figura necessariamente ele não pode ter essa rejeição e levar esse problema para todas as relações posteriores, né? Então o que vai acontecer? Ele vai ter problema ainda na escola, né, vai rejeitar a autoridade, né? Ele vai ter problema para ter um patrão, ele vai ter problema em todas as demais relações, ele vai ter problema com a polícia, né? Por quê? Porque aquela associação, aquela entidade que seria a família, que deveria ter preparado esse indivíduo, né, colocado ele em condições de partir para uma vida na sociedade, entender que existem regras, entender que existem limites, entender aquele indivíduo que ele tem um papel dentro daquela família, né, que ele tem obrigações para cumprir dentro daquela casa, que aquela casa, por exemplo, para andar, ele tem que ter um papel, né, como é bom quando esse indivíduo, ele já no seio familiar, ele já sabe que ele tem uma responsabilidade, né? Ele tem uma responsabilidade, ele sabe que ele tem que respeitar limites, ele sabe que ele tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode fazer, e ele sabe que ele, para viver bem, ele tem que respeitar isso, né? Com certeza, esse indivíduo que teve essa formação nesse primeiro contato social primário, ele é um indivíduo pronto, né? Ele vai pronto para a escola, né? Por quê? Porque ele já está receptivo as outras associações primárias, né? Ele é receptivo a ter amizades, ele é receptivo a ter um trabalho em grupo, ele é receptivo à autoridade do professor, ele sabe quem são os agentes lá escolares que vão estar olhando o comportamento dos alunos, né? E aí ele vai também ser receptivo ao seu líder, né? Ou a sua líder que vai ter no seu mundo profissional e assim por diante, né? Então, nós falamos tudo isso para você entender que a verdade que existe é que a fragmentação das relações humanas, ela se estende dos nossos contatos sociais, né? Então, como nós vimos, né, os contatos primários, contatos sociais primários, eles são marcados por um grau de afetividade, né? Um grau de emoções, né? Família, amizade, clube, a vizinhança, e nós não temos como dizer que a escola também, ela também faz parte desse contato social primário, né? Porque hoje não tem como nós desvincularmos, né? Ter hoje uma escola que não esteja no contato social primário. O contato social primário abrange a escola assim,
porque é na escola que esse indivíduo ele vai aumentar suas relações primárias. Ele vai ter amizades que ele vai conviver, muitas vezes vai conviver durante todo o ensino fundamental, o ensino infantil, educação infantil, ele vai com alguns desses amigos para o ensino fundamental, ele tem esses amigos na vizinhança, ele vai brincar com esses alunos fora daquele horário, o primeiro contato no grupo social ele vai ter com aqueles alunos, talvez alguns daqueles façam parte da igreja, onde ele vai frequentar. Serão jovens, né, que dentre eles vão ter aqueles laços primários, né? E por que não também os professores, né? Que não há por que não falar isso, né? Quantas vezes os professores também participam desse contato social primário, né? Eu, recentemente, a questão de uns 2 anos, eu pude conviver, né, por um período de tempo na mesma cidade onde morava a minha primeira professora, né? E sendo professor, né, é lógico que temos que dar as honras, né, de ir lá conversar, mas nunca esqueci, né? Nunca esqueci esse primeiro contato social com a minha primeira professora, que ensinou a gente a pegar lá no lápis, escrever, e acaba, não foi apenas uma relação sem afetividade, porque havia, né? Havia um respeito, havia uma afetividade, embora eu conhecesse essa primeira professora, né? No caso 1 ano só, né? Dos 7 até 8 anos, né? Mas tudo aquilo que a gente pôde conviver marcou, né? Marcou meu caráter, né? E na verdade os contatos sociais que nós temos na escola, eles marcam o nosso caráter, né? Lembro ainda de professoras. Primeira professora que leu um livro na escola, né? Uma professora de 4ª série, né? Não é, seria ainda a 4ª série ou 3ª série do ensino fundamental. E essa professora chegou com um livro enorme para nós lermos, né? É um livro que chamava Poliana, e é um livro que eu até recomendo. Mas eu lembro que era uma pessoa que ela tinha uma postura que daria rejeição até, né? Era enérgica, muito culta, mas uma pessoa um pouco enérgica. Mas a partir do momento que ela todo dia, toda aula, ela reservava alguns minutinhos para ler com a gente aquela história enorme, aquele livro enorme. E ela conseguiu fazer essa tarefa, né? Então, não tem como eu olhar aquele livro hoje, eu como professor, e não lembrar desse contato social primário, né? Bom, nós queremos entender também, hoje, que falando um pouquinho sobre os contatos secundários, né? Os contatos secundários, eles são aqueles contatos que não têm afetividade, né? E a verdade é que existe que o contato secundário, ele deveria abranger, por exemplo, o motorista do Uber, né? Então, assim que eu gravar essa aula, né, vou ter que fazer alguns compromissos, eu vou usar o aplicativo, chamar um motorista, né, do aplicativo, né, Uber 99, o que tiver disponível, e um primeiro contato que eu vou ter, vou aparecer a foto da pessoa, o nome, apenas para que eu confira quem é, né, esse motorista, a placa do carro, o nome e a fotografia, né? E o motorista vai vir, e talvez dentro de um período de 1 ano, nunca mais, né, eu venha a ter esse contato novamente. Talvez daqui a 1 ano eu não vou mais falar, não vou ter contato com esse motorista. E na verdade, por mais agradável que venha a ser a viagem, provavelmente não vai me importar, né, saber mais nada sobre essa pessoa, e muito menos para essa pessoa, esse motorista, saber quem sou eu. Então não tem afetividade nenhuma, né? É uma coisa, tem um objetivo específico. Eu vou chamar o motorista vai vir aqui e eu vou até o meu destino, e provavelmente a chance, né, de eu novamente chamar um motorista pelo aplicativo e ele vir é muito pequena, né? Comigo mesmo, há muito tempo já que eu uso o aplicativo, nunca aconteceu de vir o mesmo motorista 2 vezes, né, para me levar em algum lugar. Então, na verdade, esse contato secundário que acontece, por exemplo, no caixa do banco, né? Então, eu quero ir lá, pagar uma duplicata lá no caixa do banco, que está ficando até isso já tá ficando distante, né? Porque hoje a gente consegue pagar nossas coisas tudo no caixa eletrônico, nos meios eletrônicos, né? Mas
No meu tempo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o banco, trabalhar e teve que ir ao banco, né? Nós conhecíamos cada caixa do banco, né? Conhecíamos e sabíamos quem, quando estava bravo, quando não estava, sabíamos o nome, sabíamos onde morava, né? Então aquela relação que era para ser só secundária, naquele período, né? Isso já se passaram aí muitos anos, né? 30 anos atrás. Aquela relação que era para ser secundária acaba sendo uma relação primária, né? Então você vai na relação secundária, o caixa do banco, né? Mas o caixa do banco, você vai tantas vezes fazer aquele trabalho, no caso eu trabalhava como seu escritório, ia todo dia, né? Todo dia, então você já tinha até aquela preferência, eu queria falar com, né, eu lembro até hoje, né? O Gilberto, né? Eu queria estar lá, eu gostava de ir no caixa do Gilberto, porque ele brincava, né? E a gente, eu tinha um trabalho meio jurídico, um trabalho tenso, e a gente queria, mas na hora de ir no banco era uma maravilha, chegar no caixa, né? No banco chamava Banespa, e poder falar com o Gilberto. Na verdade é uma pessoa agradável, né? Que fez parte, até pode-se dizer, né? Que quase que ele sai do contato secundário e vai também para o contato primário, né? Felizmente, com o passar dos anos, né, eu também uma pessoa que eu pude conviver, né, da mesma forma como pude conviver novamente com o meu professor do primeiro ano, eu também pude conviver com o Gilberto, né? E praticamente são pessoas que acabaram saindo da relação secundária, que não tinha significado nenhum, só o objetivo de ir lá no banco, e acabaram vindo para o meu contato primário, né? O que eu quero dizer também é que hoje, nas cidades grandes, né, nós moramos aqui numa cidade aqui em Goiás, que já está praticamente, moramos no setor metropolitano de Goiânia, né? Daqui um dia não dá nem para saber, né, o que é a minha cidade aqui, o que é Goiânia, né? É um processo que nós estudamos, né, em geopolítica. Mas é interessante notar que quanto mais passa o tempo, hoje já se torna impossível, quase que impossível, as nossas relações secundárias se tornarem primárias, né? As relações hoje entre as pessoas, elas são muito mais secundárias do que primárias. Eu tenho um parente, né, que ele mora numa fazenda, já é um senhor, né? E ele consegue a mesma casa que ele construiu no primeiro casamento dele. Ele sabe cada tijolo, ele sabe cada pedacinho de cerca que ele comprou, e ele conhece, ele mora numa cidadezinha pequena, do interior aqui também, em Goiás, e ele consegue nas suas relações, ele conhece todo mundo por nome, é uma pessoa conhecida, fez até alguma fortuna nessas relações, e todas as relações dele, praticamente todas, são primárias, né? É uma pessoa que nunca saiu daquele meio, nunca fez grandes viagens, né? E praticamente ele só conhece relações quase que primárias, né? Quase que todas as relações secundárias, né? Os negócios que ele faz, quase todas as relações da pessoa acabam sendo primárias, né? Uma pessoa já de mais de 70 anos, né? Só que isso é uma realidade diferente hoje, né? Porque hoje as nossas relações, elas são mais secundárias. Já começa hoje, a família, se ela não se segurar, ela acaba até se duvidar, né? Ela acaba sendo, algumas pessoas, elas se isolam dentro da própria família, pode se acontecer isso, né? Com essa desestruturação da família, que a família não tem como a família não ser sua relação social primária, e ela tem que ser carregada de afetividade. Porque com o passar do tempo, né, a gente vê as décadas que vieram, né, hoje as mulheres que tinham apenas o papel de donas de casa e cuidar dos filhos, né, e acabaram tendo que abraçar o mercado de trabalho e ganhar espaço também nesse mercado de trabalho, né. Então a gente vê que alguns valores eles vão se perdendo com esse progresso, né? Então começa por aí, né? O papel da criança que acordava, e muitas vezes que a criança, vamos lá na nossa classe média, classe, né,
de trabalhadores, né? A criança já acorda, já vai pro colo da mãe ou do pai, e eles já vão sair para trabalhar, e ela vai para uma creche, aonde já era para ela estar sendo só na associação primária, ela já praticamente vai para uma associação secundária, ou para uma extensão da associação primária, ou alguns, quando tem muita sorte, vai para casa de um avô, aí a mãe chega junto com o pai, talvez trabalhe em horários alternados, a hora que a criança chega à tarde, ela tem um contato bem menor, né? Então a gente vê que as marcas de afetividade do contrato primário, elas começam a se comprometer a partir dessa vida agitada que as pessoas levam, né? O importante é nós notarmos que vários fatores vão afetando as relações primárias, os contatos sociais primários, né? Mas é muito importante nós notarmos também que esses contatos sociais, eles vão formando a personalidade. E que é muito importante que os contatos primários não falhem. Os contatos sociais primários, eles não podem falhar. A família, por exemplo, ela não pode falhar. É por isso que existe a gente jogando jovens aí com confusões e problemas emocionais e psicológicos tremendos. A pessoa tem problema com autoridade, a pessoa não tem apatia, né? Que é uma tendência, é um problema sério psicológico. A pessoa tem isolamento, né? Muitas vezes a gente vê hoje, com esse mundo da tecnologia, as pessoas preferem mais ter relações que não são nem chegam, são só secundárias, né? Então a pessoa ela consegue cumprimentar alguém nas suas relações sociais, seus contatos sociais, nas redes sociais, né, Facebook. Ela consegue ter alguma apatia nas redes sociais, né? Ela consegue cumprimentar e achar bonito uma foto postada, mas se aquela pessoa, até mesmo da relação primária ali, dos parentes, se tiver lado a lado na mesma casa, não é a mesma, não tem nem mesmo aquela curtição, né, que teria, né? Se fosse na rede social, estaria curtindo, estaria conversando, né? Mas se fosse numa mesa de almoço no domingo, já seria quase que insuportável, né? Ficar sentado e perdendo tempo que poderia estar sendo gasto na internet, né? Por exemplo, né? É uma questão seríssima isso, né? As pessoas, o jovem hoje está sendo jogado hoje, a preferência pelas relações secundárias, né? Então, por exemplo, quem vem de uma geração, né? Eu lembro que eu estive em São Paulo fazendo um trabalho de língua portuguesa, e um poema muito bonito que eu gosto de trabalhar, A Morte do Leiteiro, né? Faz sentido, nós até uma aula nós conversamos sobre isso, né? Mas nesse poema alguns não sabiam o que era o leiteiro, eu tive que explicar, porque na minha geração sabia o que era o leiteiro, né? O leiteiro, como o padeiro, né? O leiteiro vinha com uma garrafa de leite da fazenda, e ele vinha com a garrafa de vidro, era até legal, né? Chegava com a garrafa de vidro e colocava, as casas não tinham um murão grande, nem cerca elétrica, nem nada disso, né? Era uma mureta do tamanho aqui, e ele chegava e colocava, o leiteiro colocava uma garrafa de leite aqui em cima, ou às vezes colocava lá na varanda, entrava a portinha, os portões não eram trancados, ele abria a portinha lá na porta da casa, colocava uma garrafa de leite. Da mesma forma que o padeiro, né? Deixa eu explicar, o padeiro também vinha numa perua rural, lá no interior de São Paulo, e ele chegava também com aquelas bengalas de pão, até o pão mudou, né? Ele vinha com o pão, e às vezes ele colocava o pão em cima dessa muretinha, a muretinha ficava na entrada da casa, né? Então, para lá da varanda, ele colocava o pão e o leite, né? E a gente conhecia o padeiro, sabia o nome, eu lembro o nome do primeiro pessoa que eu comprei pão, né, na minha vida, eu lembro até hoje do Seu Tito, né? Como que a gente não lembra do Seu Tito? Seu Tito era a primeira voz que a gente escutava de manhã, né? O Seu Tito buzinando na perua de 6 horas, mais ou menos, 7 horas da manhã, era quase a hora que a gente estava acordado para ir para a escola às 7 da manhã, e o Seu Tito acaba fazendo parte também da nossa relação primária, né? E como que os tempos mudaram, né? Hoje a gente não conhece nem a pessoa que nós vamos comprar refrigerante, às vezes na esquina da distribuidora, eles já fazem parte só da nossa relação secundária, né? Bom, é muito importante nós estarmos conversando sobre esses aspectos, né? Porque num período se conhecia quem era o carteiro,
o carteiro, a gente chama a alegria de ver o carteiro chegar, né? Não chegava só com conta, não, chegava com carta, né? Que as pessoas se comunicavam através de carta. Hoje não, hoje é tudo fast, hoje é muito rápido, né? As nossas relações são através dos aplicativos nos celulares, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, né? E nós temos um leque muito grande de relacionamentos, mas esses relacionamentos são todos secundários, né? São a maioria relacionamentos despidos daquela característica, daquela afetividade. Você vai comer alguma coisa, as coisas são tão rápidas, né? Os casais preferem até pede ao invés de sair, né? Cada um fica com o seu aplicativo, o seu celular, e fala, vamos pedir, né? Pronto, a noite está feita, vamos ter um jantar em família. Qual que é esse jantar? Eles pedem uma pizza no aplicativo com alguém que eles nem conhecem, né? E continua aqui, né? Tá lá o marido do lado na sua rede social, a esposa do outro com a rede social, os filhos do quarto com outra rede social, e tá, chegou a pizza, cada um vai lá, cata a pizza, come no seu canto. Você vê que a relação primária que nós queremos frisar aqui, que deveria ser uma relação marcada de afetividade, acaba gerando problema nas outras relações, porque se não tem relação primária cheia de afetividade, como que as outras relações vão ser? Não é? Bom, queridos alunos, temos que entender algumas coisas a mais, né? Querendo ver como que é diferente na relação desse meu aparentado, né? Que viveu a vida toda e fez a sua vida na zona rural, e quase os seus relacionamentos são todos primários, conhece todo mundo, né? E você vê hoje um grande empresário, né? Empresário da cidade grande, que o seu relacionamento, quase todos são secundários, né? Começa com a secretária, com os seus assessores, com as pessoas com quem ele tem contato comercial. Muitas dessas relações são através das redes sociais, né? Compra através da internet. Cada vez existe uma impessoabilidade maior nas nossas relações sociais, né? Então, situações onde se buscava pessoas das relações secundárias e trazia-se elas para relações primárias, hoje aos pouquinhos vão se pegando pessoas das relações primárias e jogando elas nas relações secundárias, né? Bom, ainda queremos falar algumas coisas aqui nessa nossa aula. É muito importante nós falarmos sobre o processo de interação social, né? Bom, eu vou até apagar aqui para a gente frisar mais uma coisa que eu tinha que colocar. Sociologia. Vamos falar um pouquinho sobre a interação social, né? Interação social. A interação social, ela na verdade, ela envolve os processos que fazem o sujeito individual se transformar num sujeito social. Faz o sujeito individualista, acontece que ele tenha uma interação com a sua sociedade, com o meio, né? É interessante notar que a nossa interação social hoje, ela está adquirindo um sério problema devido às redes sociais, né? Então é interessante notar que as relações sociais, elas são virtuais, né? É interessante que até quase que as relações primárias, né? Algumas relações relacionadas com o namoro, elas acabam sendo relações virtuais também, né? Que até aquela relacionamento ser colocado nele algum tipo de afetividade, muitas coisas já aconteceram. Então não existe são relações que elas vão demorar por muito tempo, elas vão continuar sendo despidas da afetividade, né? Então, olha aqui como que nós estamos os nossos processos, né? Essa nova aparência dos processos de interação social, né?
são muitos problemas de ordem social, né? Nós temos vários problemas e eu queria também falar de um problema que seria o problema quando a interação social ela deixa de ser. A interação social ela pode ser recíproca e ela pode ser não recíproca. Olha aqui, as interações, os processos de interação social, quando há reciprocidade, é quando, na verdade, ambos influenciam os seus comportamentos. Nas nossas relações, essa interação social ela é recíproca, por exemplo, entre amigos, conversando, entre amigos realmente interagindo, conversando, e até a personalidade de um com o nível de interação, até a personalidade da pessoa você acaba pegando manias, acaba pegando jeitos, né? A gente vê nessa nossa interação social, né? Eu vejo, por exemplo, no meu casamento recente, por exemplo, né? Meu casamento de 2 anos, né? E já um casamento de 2 pessoas maduras, né? Já com sua personalidade formada, né? E você vê, né? Eu me pego hoje com trejeitos da minha companheira, né? Da minha esposa, né? Que já veio lá, né? Uma diferença já de vivência, né? De vivências diferentes, né? E aí você vê você tendo manias daquela pessoa, né? Por causa da sua convivência, quer dizer que há uma interação recíproca. Você vê a pessoa influenciando você. Aí às vezes eu paro e vejo, mas eu nunca fiz isso, eu nunca pensei assim, eu nunca fui assim, eu nunca agi desse jeito, né? Você até assusta. Por quê? Porque quando a interação social ela é recíproca, então ambas as pessoas elas se constroem através daquela relação, né? Não é só uma pessoa mudando. As duas pessoas, todas as pessoas, elas vão se transformando o seu jeito, o seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de encarar a vida. Ela, na verdade, ela vai se afetando quando a interação social é recíproca. Por outro lado, hoje a gente é carregado de interações sociais que elas não são recíprocas, né? Na minha época de juventude, a gente só tinha televisão. Então você ligava o aparelho lá de televisão e você por exemplo, viu uma novela e muitas vezes você até mudava o seu jeito. Você achava o jeito daquele ator, né, daquela atora, você achava aquilo interessante, né? E na verdade a gente sabe que o papel hoje da comunicação de massa é esse mesmo, né? Isso vai ser objeto da nossa próxima aula, né? A influência da comunicação de massa. Mas o papel da comunicação de massa, ele é realmente esse. Ele é realmente formar opiniões, né? Na verdade, a gente vê que na verdade a opinião, as atitudes têm cunho comercial. Mas isso nós vamos falar num outro momento, né? Nesse momento eu quero dizer que, por exemplo, quando você, na minha época, né, ligava a televisão e via uma novela, aí a sua comunicação era, você tentava, às vezes achava legal aquele galã, por exemplo, aquele conquistador, né? E você achava que aquela personalidade, ela te servia, e você se transformava, né? Mas eu não poderia transformar ninguém. Então era unilateral, né? Só um lado. Então quando a interação social não é recíproca, então é só uma pessoa que é influenciada, a outra não é influenciada, né? E isso acontece, por exemplo, no caso da televisão, né? Mas é interessante nós notarmos que a pessoa hoje, elas estão submersas na nossa vida cotidiana. A nossa compreensão de mundo,
a compreensão de mundo, preste bem atenção nisso, aluno, a nossa forma como nós encaramos o mundo, a nossa forma de leitura de mundo, ela depende de referências, né? Então, ninguém nasce compreendendo o mundo. Você nasce assimilando através, por exemplo, das suas relações primárias, como nós falamos, é a sua primeira visão de mundo, é a primeira visão de autoridade, é a primeira visão de responsabilidade, é a primeira visão de felicidade, inclusive. Mas é interessante notar que hoje a mídia social, ela afeta a forma de nós ver o mundo. Ela afeta a nossa forma de conversar, ela afeta a nossa forma de interação social. Hoje não é só a televisão, né? Nem o rádio. Hoje nós temos o aparelho social e personalidades ali, né? Personalidades fazendo parte da nossa vida virtual, né? Então nós temos uma vida de comunicação pessoal e uma vida de comunicação virtual também acontecendo. Uma vida virtual, né? E as pessoas submersas nesse mundo, nessa convivência, o que vai acontecer? A comunicação, a indústria de comunicação, ela vai influenciando cada vez mais as pessoas, porque as pessoas vão, quanto mais a pessoa rejeita as relações, os contatos sociais primários, mais ela está aberta, entendeu? Para a influência dessa interação unilateral. Mas ela está aberta, entendeu? Para que a mídia social, para que a cultura dessa indústria cultural que existe hoje, ela vai influenciar. E isso aí tem sérios problemas. Hoje nós vemos alguns problemas, por exemplo, com a violência, né? A violência ela é imposta aos jovens hoje através dos jogos, essa alienação, né? Então o jovem ele vai ficando pessoa isolada socialmente, alienada, perturbada socialmente, apática às relações sociais, já no estágio 1, que é a família. E essa apatia, essa morbidão de sentimento, ela vai se manifestar lá nas outras relações, né? E ela vai assimilar o que? Com a pessoa, ela não sabe derivar tudo que ela tinha que derivar das relações primárias, devido a essa influência. O que vai acontecer? Ela vai sendo, o jovem, ele é o mesmo, é o consumidor da mídia, ele é o protagonista e ele é a própria vítima. Ele acaba sendo a própria vítima, gerando pessoas que acabam o quê? Principalmente as tímidas. As pessoas tímidas hoje, elas são as primeiras a serem isoladas socialmente, se isolam, né? Através, muitas vezes, a gente vê hoje, dos jogos eletrônicos, dos problemas individuais, a pessoa acaba fazendo o quê? Sendo uma pessoa apática socialmente, e ela acaba, muitas vezes, expressando sérios problemas que ela já teve nas relações primárias, vão se desenvolver e vão se colocar nas outras relações, né? O indivíduo, ele acaba se sentindo rejeitado, né? Então, às vezes por causa da classe social, às vezes por causa da aparência, por causa de alguma deficiência, né? E muitas vezes alguns indivíduos acabam que eles se isolam da sociedade, né? Não tem relações de confiança, né? Não consegue estabelecer relações de confiança, não existe isso. E esse isolamento social, ele vai gerar sérias perturbações psicológicas, sérias dificuldades, aumento para manter até mesmo um trabalho, né? Alguns jovens, adolescentes não conseguem se manter no trabalho por causa de problemas, né, lá na associação primária, que deixou muitas vezes esse jovem exposto somente à mídia, exposto, bombardeado com jogos eletrônicos muitas vezes, né, e ele vai criar alguns problemas sérios psicológicos, que são o isolamento, né, fobia social, depressão, estresse, tristeza, sentimento de rejeição, loucura até, pessoal, loucura, ansiedade. Alguns começam a ser esquizofrênico, acaba tendo dependência tóxica e chegam ao suicídio, para você ver como é que é grave. Mas sobre isolamento social nós vamos falar um pouco mais numa próxima aula. Bom, por hoje é só, né? Nossa discussão a respeito
da importância das relações. Eu espero que você tenha entendido a importância do nosso contato social primário, que é a família. E como que os defeitos no contato social primário, como que eles vão afetar toda a vida do indivíduo, né? Vão afetar todas as outras formas de relacionamento e vão realmente, as associações primárias, o contato social primário, ele pode construir indivíduos melhores, né, para a sociedade, né? Então, várias discussões. Não deixem de fazer as atividades que serão propostas, né, essa semana para vocês, em Sociologia. Não deixem de dar o like aí, se inscrever no meu canal, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.